Zé Vitor, liga o rádio, por favor. Tá bem, mãe, vou ligar. Bom dia, e veja o que é notícia no jornal de hoje. Marco na Rádio Fusão. O ano é 1923, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro é inaugurada por Edgar Roquette Pinto, que foi considerado o pai do rádio brasileiro. Também a notícia, o Jornal da Manhã é o primeiro jornal do Rio, destacando o que é notícia nas mídias impressas e trazendo comentário dos jornalistas. Já em 32, o rádio virou meio de mobilização no Brasil durante a Revolução Constitucionalista, começando a falar sobre política para o povo, tendo como pivô a Rádio Record. O Hora do Brasil surge em 1985, hoje conhecido como Voz do Brasil, com parceria com o Departamento de Imprensa e Propaganda. São criadas outras rádios importantes, entre elas a Rádio Tupi em 35 e a Rádio Nacional em 1940. Vargas assume a Rádio Nacional e ela se torna a maior rádio do Brasil. Em 1941, estreou o Repórter Esso, um programa que revolucionou o radionalismo no Brasil. No entanto, perdeu aos poucos sua fama por conta de outras rádios que transmitiam as notícias de forma mais leve e informal com mais conexão com o povo, como a Rádio JB, que inovou a apresentar música e notícias juntos. Na década de 60, após o surgimento da televisão, as rádios ampliaram os espaços dos programas de jornalismo na programação, e o rádio se tornou o primeiro meio de comunicação a levar o mundo para dentro da casa das pessoas. Atualmente, as rádios têm bastante conexão com o povo, com um discurso mais popular e informal. O esporte na rádio era no estilo de boletins informativos. Em 1931 é feita a primeira transmissão de jogo de futebol na rádio brasileira. Passa a bola para Nicolau Tuma, foi gol. Gol do Nicolau, que narrou o jogo e virou locutor esportivo da Rádio Educadora Paulista. Speaker Metralhadora virou o nome dele. É verdade, Bárbara. Ele narrava rápido para que as pessoas não perdessem os lances da partida. Flávio, vai mexer, hein? Ano 1938 entra no campo. É transmitida pela primeira vez a Copa do Mundo para todo o Brasil. Serviços de alto-falantes são instalados nas praças de centenas de municípios brasileiros. O gol virou um problema. A torcida abafa o grito do gol. É aí que entra Ari Barroso e sua gaita. O homem não largava o instrumento, Bárbara. Toda vez que tinha um gol, ele tocava sua gaita. Marque o tempo. Em 45, a Rádio Pan-Americana criou as funções de comentarista e repórteres nas narrações de jogos de futebol. Ela passa a bola para a década de 50, que trouxe a TV para concorrer com a rádio. A rádio dribla e consegue ficar com a bola. A TV é tomada pelos noticiários, programas de auditório e novelas. E não podemos esquecer de Fiore e Gigliotti, que incluiu os bordões nas narrações futebolísticas. E do Apolinho, nosso grande Washington Rodrigues, que ficou conhecido como um grande comentarista, assim como eu, não é, Bárbara? É verdade, Flávio. Estamos no final do jogo. Os anos 2000 entram na partida e prova que as narrações de jogos na rádio conquistaram o coração dos torcedores. Fim de jogo e deu empate. Transamérica FM, Rádio Globo e Rádio Bandeirantes garantem a paixão brasileira, pois foram as rádios que mais narraram jogos, marcando seu lugar na história. Olá, olá, sou Carmelita Peroni e está começando mais um programa. Hoje eu vou performar um monólogo sobre a história da radionovela. Ela começou em 1922, junto com os noticiários, mas em um formato de folhetins de programação. Eram muito comuns os teatros em casa, também conhecidos como radiatros, principalmente na Rádio Nacional na década de 30, que exibia o programa Teatro em Casa, no qual era apresentado todos os sábados. Consistia em uma única apresentação de peça teatral. Em São Paulo, nos anos 40, foram ao ar diversas radionovelas, principalmente transmitidas pela Rádio São Paulo, no formato de mini-radioteatros que eram exibidos diariamente. Nesses radioteatros, os autores podiam ser diversos personagens. A primeira radionovela transmitida no Brasil pela Rádio Nacional foi Em Busca da Felicidade, originalmente cubana, do autor Leandro Blanco. Também são consideradas pioneiras as radionovelas Fatalidade e Mulheres de Bronze. Os brasileiros que foram pioneiros nas radionovelas e ficaram bastante conhecidos no meio foram Oduvaldo Viana, Amaral Gurgel, Gilberto Martins, Dias Gomes, Mário Lago, Janete Claire, entre outros. De acordo com levantamentos da Rádio Nacional,
Entre 1941 e 1959, foram localizados 807 títulos e 118 autores. É com você, Carmelita. Oi! Acho válido destacar o fim das radionovelas. Com o advento da televisão, o custo das produções das radionovelas era muito alto e a verba publicitária foi migrada para um novo veículo. Na década de 70, o gênero desapareceu. Vale citar que a novela Em Busca da Felicidade recebeu o certificado Programa Memória del Mundo, da Unesco, que reconhece como patrimônio da humanidade documentos, arquivos e bibliotecas de grande valor. Agora chega! Fim do primeiro ato. Intervalo! E estamos começando mais um programa. E hoje vamos falar das propagandas mais famosas. Não se esqueçam de pesquisar sobre o programa do Ademar Cazé. Foi o primeiro programa de entretenimento numa rádio. Tinha apresentação de cantores, humoristas, teatro e era uma loucura, mas era bom. O Cazé também criou o primeiro jingle, né? Lançou a música do pão em 1932, porque queria agradar o português dono da padaria e conseguir um patrocínio. O comercial fez tanto sucesso que outras pessoas foram pedir jingles para o Cazé. Ô DJ, toca aí o jingle rapidinho, por favor. Ai, o padeiro desta rua, tenho sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão bragantino. Outros jingles ficaram famosos também, como o do Noel Rosa e o do Dr. Ross. Solta aí o jingle rapidinho, vai. Pílulas de vida do Dr. Ross fazem bem ao fígado de todos nós. Cuidado, é o homem torpedo, explode por tudo, sofre do fígado e não sabe. Para ele, pílulas de vida do Dr. Tiveram também comerciais bastante conhecidos. Quer adivinhar um deles? Manda um torpedo com a palavra comercial para 2244-2828. 2244-2828. Você não vai ficar de fora dessa, né? Vamos falar de um programa famoso agora, rapaziada? O Balança Mas Não Cai. É, ele mesmo. Eu acho que esse você sabe qual é. Chegou na Rádio Nacional nos anos 50. Ergue-se em qualquer ponto da cidade maravilhosa o edifício Balança. Balança! Balança! Mas não cai! O programa fez tanto sucesso que ganhou uma versão televisiva em 1968. Antes disso, em 44, Abelardo Barbosa, o nosso eterno Chacrinha, estreava como locutor na Rádio Tupi. Abelardo Barbosa está com tudo e não está prosa. Menino levado da breca. Alô, alô, Terezinha! O velho guerreiro lançou diversos cantores da música brasileira e criou diversos bordões e efeitos sonoros do seu famosíssimo Cassino do Chacrinha. E aí, tá preparado para saber qual era o comercial? Você que mandou o torpedo? É, você mesmo, professora Bia. Está ouvindo agora mesmo o famosíssimo comercial de Natal da empresa de aviação Varig, nos anos 60. Estrelas das Américas no céu azul, iluminando de norte a sul. Todos sabem que dos anos 70 aos anos 90, o programa Silvio Santos era a principal atração das manhãs. O Silvio lia as cartas de ouvinte, fazia gincanas, entre outras coisas. O programa durou tanto tempo que levou o título de programa mais duradouro em todo o mundo, apresentado pelo mesmo apresentador. Impossível negar também as atrações musicais. Além dos convidados do Cassino do Chacrinha, diversas rádios chamavam cantores. A emissora Rádio Nacional foi consagrada pelos famosos programas de auditório ao vivo, que elevaram a categoria de rainhas do rádio as cantoras Marlene, Emilinha Borba, Dolores Duran. Vamos ouvir um pouco? Hoje eu quero a rosa mais linda que houver. Ah, chega! Já pode desligar. Chega de rádio por hoje.